Londres, final do século XIX. Durante o período da Revolução Industrial, havia um homem descrito como a reencarnação da maldade e da violência. Um homem que tirou a vida de conformadas 5 mulheres e muitas outras que não foram confirmadas pela polícia de Londres. Descrito sua forma violenta de matar suas vítimas com uma faca afiada, esse homem ficou conhecido como Jack o Estripador. E mesmo depois de mais de um século de incansáveis esforços dos detetives, nenhuma pista foi encontrada que revelasse absolutamente nada sobre quem é Jack o Estripador. Ele segue procurado desde 1888. Mas agora vamos falar do Jack de mentira. Eu assisti Ragnarok e fiquei muito fascinado com a história de alguns personagens. Mesmo que alguns tenham histórias do tipo, eu sou muito forte por isso sou triste. Alguns se salvam, e enquanto Tesla não aparece no desenho, Jack ainda é meu preferido. Por isso nesse vídeo eu quero fazer você entender de outra perspectiva o que levou o Jack a ser o estripador, e que ele não passa de um cara amaldiçoado e vítima do senso de humor sinistro dos deuses. Por isso faça o seguinte, assista esse vídeo se esquecendo de tudo que eu falei sobre ele até agora. Pense no Jack sem o estripador, sendo apenas uma criança de 12 anos. O Jack nasceu em Londres no final do século XIX, no período da Revolução Industrial, e aqui vem o seu primeiro azar. Ele nasceu filho de uma prostituta, vivendo em extrema miséria, tendo que arrumar comida em meias vielas e lixo de Londres. Esse chefe de cozinha não quer que o Jack pegue suas sobras que vão virar comida de rato mais pra frente, porque o Jack não pagou por isso, considerando menos que um rato. E aqui a gente descobre que o Jack tem o poder de ver a cor das emoções através de seus olhos. Cada emoção tem uma cor diferente uma da outra, e isso ajuda a entender sua realidade. Como aqui no início, em que o chefe estava irritado com ele, mas depois do Jack mostrar que ele é inferior e suplica desculpa, ele é tomado pela cor da emoção da superioridade, que é uma das piores cores possíveis. Se sentir superior a alguém que é claramente mais fraco em você em todos os aspectos, não é algo muito legal. O Jack volta para sua casa, que é um bordel de prostitutas, sendo sua mãe a mais desrespeitada entre elas, porque ela é velha. A gente entende então que o Jack ama sua mãe por causa da cor dela, que reflete o amor verdadeiro, a cor mais linda que ele consegue ver nessa situação. Ele acha que esse amor é para ele, porque sua mãe o fez pensar assim. Você realmente gosta disso, mas não adianta você estudar. Continua sendo só o filho de uma prostituta. Isso infelizmente é verdade. A Revolução Industrial trouxe muito avanços tecnológicos e econômicos, mas levantou mais a desigualdade social, ou seja, deixando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Então se você nasceu ferrado na sua vida, não importa o quanto você se esforça e estude, você nunca vai sair do zero. E o Jack foi o mais ferrado aí, porque vivendo em extrema pobreza, sendo criado por uma prostituta que não ganhava bem, era daí pra pior. Mas ele realmente não se importava com isso. O amor que sua mãe sentia, a cor que ele via nela, o fazia sorrir pro mundo vazio, cruel e patético que ele vivia. Sua mãe era o motivo de sua felicidade, ele se sentia acolhido e feliz por ter nascido assim. Porque depois de 5 abortos que a sua mãe fez, ele foi o único que ela escolheu de dar à luz. E a gente deveria ser mais igual ao Jack. Em vez de seguir a filosofia de Nietzsche, o filósofo pessimista, só viu o lado ruim das coisas, ele escolheu aceitar sua realidade como ela é, mesmo tudo sendo contra ele, fazendo ele cegar seus olhos para as coisas ruins que aconteciam ao lado dele, as coisas que ele não pode mudar, fazendo ele ver apenas quem o ama de verdade, quem o escolheu entre 5 e quem mostra sua cor do amor verdadeiro, que é toda pra ele. Pelo menos era isso que ele achava. Sua mãe tava chorando no quarto, ele foi ver o que era. E ela tava chorando porque o homem a qual ela amava muito havia se casado com outra mulher. O homem que prometeu que iria voltar pra buscar ela quando ele conseguisse fama e riqueza. Jack tenta ajudar sua mãe, mas ela surta com ele. Ela diz uma das piores coisas possíveis de se ouvir: eu preferiria ter te abortado. O Jack percebe que o amor condicional e verdadeiro não era pra ele, sim pro seu pai. Ele foi usado apenas como uma ponte para ligar ela àquele homem. O amor nunca pertencia a ele. A cor que era tão linda começa a se apagar e ser tomada pela cor mais feia e podre que existe: a cor do ódio. O Jack quer libertar sua mãe dessa cor terrível e fazer ela voltar a ter aquela cor tão bela que ele via. Então ele a enforca, e quando estava enforcando ele vê uma cor, a cor mais linda que ele consegue ver. A cor que não importa o que você esteja sentindo, essa cor sempre toma conta e apaga todas as outras, a cor do medo. Ele então a mata, a libertando da cor do ódio. E depois vai atrás de seu pai e o mata também, como punição por ter feito sua mãe ficar com aquela cor horrível. Tudo isso aconteceu enquanto Jack tinha 12 anos. A maldade versus a justiça.
No Ragnarok, Jack foi escalado para lutar contra o deus Hércules, uma luta irônica, sendo a reencarnação da maldade contra os deuses da justiça. E se você não sabe a lore de Ragnarok, resumindo, os deuses querem matar a humanidade toda por inveja. Essa daí então propõe um duelo entre 13 deuses e 13 humanos. Os deuses aceitam, se a humanidade vencer, a gente vive sem interferência dos deuses por 1000 anos. Se a gente perder, a gente vira a seleção B do Vasco. O Hércules fica muito puto com a Brunilda, porque todos os outros deuses lutaram contra humanos com feitos incríveis, enquanto ele vai ter que lutar contra um assassino, sendo o deus da justiça. O Jack então mostra que a arma divina que ele vai usar vai ser uma tesoura gigante. Concordo, e esse é o Sherlock Holmes, o detetive que, assim como os outros, dedicou sua vida a achar o Jack, mas morreu sem encontrar. O Jack então corre e oferece chá pro Hércules. Ele manda ele voltar pra batalha, até que ele aciona uma armadilha e muitas facas caem nele. Mas armas normais não podem ferir o corpo divino de um deus. Então o Hércules quebra a arma divina do Jack, e isso não deveria acontecer, já que esse tesouro é uma arma divina, que deveria resistir ao ataque dos deuses. Mas aqui a gente descobre que a humanidade supera os deuses em apenas um aspecto: na malícia. Tudo não passava de uma grande mentira que o Hércules, por ter um coração justo, acreditou. E sua arma verdadeira é uma bolsa sem fundo que cria infinitas facas, que assim, por ser divinas, podem ferir o corpo de um deus. O Hércules avança passo por passo com a chuva de lâminas. Quando ele vai dar um golpe com toda a força, o Jack saca um fudendo guarda-chuva e desvia o ataque dele. E esse foi o primeiro ato da luta. E agora começa o segundo ato. O Jack quer muito saber qual a cor um deus tem quando morre. Será que a cor do medo também consome o corpo dos deuses? Mas vendo a cor das emoções do Hércules, ele vê que ele tem a mesma cor de sua mãe. Tão desesperado, ele escala o Big Bang, que é um relógio gigante que tem em Londres. E num ato de desespero, ele joga o relógio sobre o deus. O Hércules, já sabendo que isso é um ato de desespero, não se importando com isso, já que o relógio não vai o machucar, porque só armas divinas podem ferir o corpo de um deus. Mas por algum motivo o relógio corta todo o braço esquerdo do Hércules. E aqui a gente descobre que, de novo, tudo não passava de mentira. A arma divina do Jack não era uma tesoura ou aquela bolsa sem fundo. Na real, a arma divina do Jack são as luvas em sua mão. Então tudo que ele toca vira uma arma divina. E a condição para ele lutar no Ragnarok era se o deus aceitar que a arena se transformasse em Londres. Então toda Londres virou uma arma gigante divina pro Jack. E até para conseguir esse tesouro divino, Jack teve que usar dessa estranheza, porque para isso acontecer, uma valquíria tem que unir seu coração com o hospedeiro. Isso se chama Volúndria. E o Jack fez uma volúndria forçada com uma valquíria. Mesmo assim, o Hércules avança e joga o Jack numa cerca. O Jack, sem nem ter mais força, faz uma luta corpo a corpo com Deus, e pelo fato dele estar sem um braço, ele consegue manter o ritmo. E esse é o próprio Shakespeare. A propósito, o Jack tem o hábito de confortar seus atos dele nas palavras de Shakespeare. Então meio que Shakespeare ajudou alguém de fato, mas ele deu conforto a um assassino. E quando se dá conforto a um assassino, ele faz o que ele gosta, assassinar. Meio contraditório ser um poeta, né? Mas os dois, perto da morte, fazem um último confronto para decidir logo quem irá ganhar. O Hércules entende então que o Jack é só uma vítima dos deuses. Ele foi amaldiçoado com a maldição de ver a cor das emoções. Com isso ele pode ver quando uma pessoa está sendo falsa, mentirosa, e vê a mais perfeita cor da raiva e sentimentos horríveis. Mas o Jack tenta encontrar conforto nessa dor, já que ele vê isso como uma arte, porque ele tem a chance de fazer com que os mais renomados cirurgiões e os mais ferrados moradores de ruas brilhem no mesmo tom. Ele pode dar a chance a uma pessoa que, não importa o quão escura e horrível seja sua vida, brilhar assim como alguém que ela nunca poderá ser, tentando igualar pelo menos a classe de espírito de alguém, nesse mundo que ele vive que é tão injusto. Aqui a gente vê de novo a esperteza e malícia do Jack. Tudo isso foi planejado, ele escolheu cair num lugar onde ele não se machucaria tanto com a queda. Escolheu exatamente a região onde queria ser perfurada para não ser um corte fatal. E tudo isso para quê? Para encharcar sua mão com seu próprio sangue, assim transformando seu sangue num tesouro divino e perfurando o peito de Hércules. O Hércules ainda tinha força para dar um último ataque, ele poderia ganhar do Jack, mas ele escolheu somente dar um abraço nele com suas últimas forças, porque ele sempre foi contra dessa ideia de matar os humanos. Porque seria injusto matar toda a humanidade, e ele é o deus da justiça. Mas mesmo depois disso tudo, o Jack enganar ele muitas vezes na luta, o machucar e dar um golpe fatal, ele ainda ama a humanidade, o Jack. E a sua cor não foi tomada pela cor do medo, e sim pela cor do amor verdadeiro, a verdadeira cor do amor. E ele descobre que aquela cor de amor verdadeiro da sua mãe era na verdade falsa, que essa sim é a verdadeira cor. Mesmo trazendo a vitória, ele sai da arena vaiado pelos humanos, porque ele não lutou justo contra o deus da justiça, envergonhando a humanidade.
Mas obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e tchau!